Bom dia, minha gente. Pois é, nós começamos a ver ali no livro de Êxodo que trata justamente a quantidade de pessoas da tribo de Israel, né, ou dos filhos de Israel, que entraram no Egito e que começaram a se multiplicar. Entraram no Egito por quê? Primeiro, por conta da grande fome que sobreveio sobre a terra. Dali, nós vimos que todos os filhos de Jacó, que estavam no Egito, que entraram inclusive com suas famílias, eles se multiplicaram. Inicialmente eram 70, mas eles chegaram a ser milhões, porque eles se fortaleciam de forma incrível, eles se multiplicavam de forma abundante, as bênçãos de Deus estavam sobre eles, então eles se multiplicavam e cresciam também em espírito, também juntamente na presença de Deus, apesar de muitas vezes, é claro, todos nós sempre temos os nossos senões, né? E dessa forma nos afastamos de Deus. Mas os judeus, eles se multiplicavam e eles vinham a ter, inclusive, dessa forma, as perseguições que são naturais. Nós vemos aí, então, que essas perseguições que todos hoje sofremos são perseguições que são necessárias para o nosso crescimento moral, espiritual, material, enfim, são perseguições normais, são perseguições que nós precisamos que tenha em nossas vidas a fim de podermos crescer. Nós queremos naturalmente, como é de praxe, nós queremos ter uma vida tranquila, uma vida sem muito sufoco, uma vida sem muita dor de cabeça, uma vida sem absolutamente nada que possa nos, digamos, tumultuar. Mas, da mesma forma como nós queremos isso, Deus quer que nós estejamos cada vez mais preparados, até mesmo para as intempéries que poderão surgir. Ele sabe quais são, mas Ele quer que nós tenhamos, às vezes, algumas novidades, de forma que nós possamos crescer mais com aquilo tudo, de forma que nós possamos, sim, saber melhor como é que nós vamos sobreviver àquilo. Nós não podemos simplesmente achar que está tudo bem quando nada está tudo bem, apesar de que, mesmo aparentemente nada estando bem, é para o nosso crescimento, como foi no caso aqui com as pessoas ligadas a Jacó, que subiram ao Egito por conta da grande fome que se estendia sobre a terra. Aquela fome que era providencial, a fim de fazer com que cada um tivesse o olhar voltado para aquele Deus que realmente supre todas as necessidades, ela começou a graçar sobre a terra e inclusive fez com que os próprios filhos de Jacó acabassem por encontrar novamente o José, que eles tinham vendido aos samaritanos e que depois o vendeu ao povo do Egito. José, ele foi primeiro, conforme escrito no livro de Gênesis. O que os irmãos dele tentaram fazer com ele foi, digamos assim, acabar com ele. Mas Deus tinha outros propósitos. E Deus, de certa forma, o teria, digamos, usado a forma dos irmãos para que José fosse à frente, abrindo caminho para aqueles que viriam depois. E os que viriam depois eram justamente seus irmãos, seus sobrinhos, suas cunhadas, e, enfim, todas as pessoas envolvidas na família de Jacó. Nós vimos que Jacó faleceu, né? José, por força de uma promessa, foi levado a levar seu pai à terra de Canaã, onde enterrou seu pai, e depois José morre e pede a eles que levem o corpo dele também, para que ele possa ser enterrado juntamente com seus parentes. E aqui nós vimos daí que o faraó, o rei que vem depois no Egito, ele não conhece José do Egito, porque José faleceu há bastante tempo e, é claro, aquilo acaba, uma geração que vem após outra, como não sabe da história da que a sucedeu, então muitas vezes não tem como dar sequência à história. E o novo rei, que não tivera conhecimento de quem fosse José, começou a se preocupar muito com o crescimento dos filhos de Israel. Se preocupava a ponto de determinar que os filhos de Israel fossem impedidos de se multiplicar.
Dessa forma, o jugo sobre os filhos de Israel teria que ser apertado cada vez mais, ou seja, os filhos de Israel teriam que trabalhar como animais, já não era mais como escravos, senão como animais. E que as mulheres de Israel não pudessem, as mulheres hebreias, não pudessem vir a ter filhos, e caso os tivessem, sendo menino, que as parteiras os matassem. E sendo menina, que era para deixar viver, porque menina servia como escrava e etc. Né? Mas os meninos era para matar, porque eles tinham muito medo que o povo hebreu crescesse em número de homens valentes, de homens vigorosos, de homens fortes, e que pudessem vir fazer frente ao povo do Egito caso houvesse uma guerra, porque era um grande número de pessoas. Então, havendo uma guerra, como era um povo muito unido, muito fechado, então, havendo uma guerra, ele poderia escolher de que lado queria ficar. E caso escolhesse ficar contra o povo do Egito, é claro que o Egito teria um inimigo muito forte e maior dentro do seu próprio meio. Então foi esse um dos objetivos. Então eles determinaram que os filhos homens fossem mortos, porém as parteiras que cuidavam das hebreias resolveram que, puxa vida, que aquilo não era muito adequado e não quiseram matar as crianças que nasciam. E começou a nascer e tal, até que o faraó, o rei do Egito, resolveu, já que não vai ser assim, então vamos fazer uma coisa, ninguém mais pode ter filho homem, né? Pelo contrário, todos os filhos que nascerem terão que ser lançados no rio Nilo e as meninas poderiam ser deixadas vivas. Muito bem. Nesse ínterim, nasceu de uma mulher e de um varão um menino, e a mãe dessa criança viu que esse menino era muito bonitinho, muito queridinho, não sei o que e tal, e ela resolveu esconder ele, mas veja bem, esconder uma criança é tal e qual esconder um cachorro dentro do apartamento. É meio complicado, porque todo mundo acaba sabendo que existe um cachorro dentro de um apartamento. Aí ela viu, chegou um determinado momento que ela não podia mais esconder ele. Então ela pegou, fez um cesto de junco, calafetou o cesto de junco por fora, por dentro com betume e piche, colocou o menino dentro desse cesto e largou o menino na beira do rio para que as águas o levassem. Bom, largado ali, a irmã de Moisés ficou de longe, olhando, escondidinha, observando para saber o que ia acontecer com o menino. As mulheres do Egito desciam para tomar banho naquele rio, e a filha de Faraó desceu para tomar banho naquele rio, juntamente com suas donzelas. As donzelas da filha de Faraó estavam passeando por ali. A filha de Faraó viu o cesto com o menino e achou interessante o cesto, chamou suas donzelas, pediu para retirarem o cesto da água, retiraram o cesto da água, ela abriu o cesto e viu que ali dentro tinha uma criança e que essa criança chorava. Ela, olhando aquilo, era um bebê muito bonitinho, e ela resolveu que ela teve compaixão dessa criança e ela quis criar a criança. Curiosamente, a irmã de Moisés, que estava ali por perto, justamente vendo o que estava acontecendo, ao vê-la tirando o cesto do rio, se aproximou. Quando ela notou que a filha de Faraó gostou da criança, aí ela sugeriu à filha de Faraó, como era filho de hebreus, era menino dos hebreus, porque a filha de Faraó já havia percebido que era um menino dos hebreus. Então a irmã de Moisés pegou e sugeriu à filha de Faraó que ela poderia arranjar uma ama de leite, né? uma senhora que cuidasse dessa criança, que desse de mamar a essa criança. E a filha de Faraó gostou da ideia. Gostou da ideia e, bom, ela chegou e disse para a mãe da criança, porque a menina correu chamar sua mãe lá, a mãe foi lá. A filha de Faraó pediu, olha, cuida desse menino para mim e eu vou te pagar o teu salário para que você cuide desse menino, para que você o crie para mim. Tá bom. A mãe da criança acabou, portanto, cuidando do próprio menino, acabou cuidando de Moisés, né? Mas o menino, quando ele ficou mais grandinho, ela levou o menino até a filha de Faraó. E naquele momento ela entrega o Moisés para a filha de Faraó, e essa daí lhe batiza com o nome de Moisés pelo fato de tê-lo tirado das águas, porque das águas
o tirei, portanto se chamará Moisés. E é claro que daí Moisés é educado dentro do castelo do rei, ou seja, com todo o conhecimento que é dado a um filho de Faraó, a um neto de Faraó. Então Moisés é educado lá dentro, Moisés come no castelo, enfim, Moisés passa a ter uma vida como se ele fora de fato o filho da filha de Faraó, o neto de Faraó. Mas Moisés, como ele acaba sendo criado também pela mãe dele, portanto lá junto ao povo dele, então ele acaba sendo dividido entre os dois povos, ele acaba tendo, digamos, um certo carinho por ambos os povos. Por quê? Porque por um lado, aquele povo que pertence à filha de Faraó é um povo que também é um povo dele, porque ele passa a ser, digamos, uma espécie de um egípcio judeu, né, ou um judeu egípcio. E, por um outro lado, ele também tem carinho pelo povo lá, porque ele foi criado pela ama de leite. A história não deixa muito claro se ele fica sabendo de quem ele era filho. Imagino eu que ele deva ter chamado a própria mãe de mãe, por uma questão de ter sido criado por ela, mas ficou muito claro para ele sempre que ele era filho da filha de Faraó, porque afinal de contas ele foi achado no rio e tal, então deve ter sido essa história contada até para segurança do próprio menino. E Moisés, dessa forma, ele começa a ter aquela luta interna, tipo de onde vim, para onde vou, coisa natural para qualquer rapaz, para qualquer moça que sempre se pergunta. E Moisés começa a ter também uma luta interna por conta da perseguição do povo egípcio contra o povo judeu. E o Moisés, por alguns momentos, resolve tomar para si, digamos, a justiça em suas mãos. E, num determinado momento, ele mata um egípcio, e daí, como ele matou um egípcio, ele teve que fugir para Midian. Quando ele foge para Midian, ele encontra lá um grupo de pastores que estão justamente brigando com algumas moças que estavam tirando água e dando de beber ao rebanho de seu pai, que curiosamente o rebanho do pai delas, aquele que veio a ser o sogro de Moisés, e ele acaba, digamos, tomando as dores também dessas mulheres, tira a água, dá de beber ao rebanho, ajuda essas mulheres, e essas mulheres, que são as filhas de Reuel, voltam para casa e vão contar para o pai o que aconteceu, que um egípcio, porque era assim que Moisés era visto, né? Um egípcio tinha livrado elas das mãos dos pastores. Portanto, elas puderam dar de beber ao rebanho e voltar rapidamente para casa. Ao que Reuel reclamou: por que deixaram aquele homem lá? Por que ele não veio para comer um pão com eles, comer com eles, festejar com eles, enfim, para que pudessem vir a ser conhecidos? Ao que chamaram Moisés, e Moisés foi lá, e daí acaba casando com a Zípora, e de quem ele vem a ter um filho, que ele chama Gerson. Gerson, porque quer dizer sou peregrino em terra estranha. Bom, o que nós vimos aí, então, um pequeno parêntese, né, uma pequena parte da história do povo de Israel junto ao Egito. Nesse momento, nós percebemos que o povo de Israel é muito amedrontado, muito acuado pelo povo egípcio, e que Moisés começa a ter o conhecimento de qual viria a ser o seu ministério, ou seja, defender em primeiro lugar os mais fracos, os humildes, as pessoas que realmente necessitassem, mas especialmente o povo hebreu. Lógico, depois, enquanto Moisés está lá com Reuel, morre o rei do Egito e, claro, aumenta o jugo de servidão sobre os filhos de Israel. E por causa desse jugo de servidão, desse aumento, desse peso sobre esse povo começa a chorar e a clamar cada vez mais alto a Deus, e esse clamor sobe a Deus. E Deus, que já tinha programado que Moisés seria, digamos, aquele que conduziria o povo da terra do Egito para a sua libertação, então Deus mais fortemente vai trabalhando o coração de Moisés. Deus aí fala com Moisés do meio da sarça ardente, e Deus começa a mostrar a Moisés o quanto Deus pode fazer através de uma pessoa que permita
a Deus operar. Num determinado momento, Deus chama Moisés e diz a ele: olha, você vai porque você vai livrar o povo de Israel das mãos dos egípcios. Moisés, de uma certa forma, duvida e acaba... Imagine onde que já se viu um homem sozinho contra todo aquele povo egípcio, contra aquele faraó, contra tudo aquilo. Mas Deus começa a mostrar a Moisés que realmente será Moisés que fará isso. Primeiro mostrando a Moisés que Deus lhe está colocando em suas mãos poderes, a começar pela vara que Moisés carregava uma espécie de um cajado, e aí o Senhor, um bordão, aí o Senhor mandou Moisés jogar o bordão no chão, o bordão se transforma numa cobra, aí Deus manda ele pegar a cobra, ele vai lá, pega pela cauda, ela se transforma de novo em bordão. Então, quer dizer, ele começa a perceber que realmente ele é um iluminado por Deus a fim de fazer uma grande obra que vai se manifestar na libertação do povo hebreu. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém e amém. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Êxodo capítulo 3, versículos 7 a 15. Que Deus te abençoe, proteja e guarde. Bom, minha gente, inicialmente era isso. Eu quero deixar aqui para vocês que leiam e pesquisem, estudem, especialmente ali no livro de Êxodo, capítulos 1, 2, 3 e 4, onde vocês terão um pouco dessa visão de tudo o que aconteceu nesse momento. Trata-se justamente da nossa história, do princípio dos nossos passos. Os nossos passos, eu digo, lá por nossos tataravós, porquanto não os conhecemos, mas é de onde realmente saiu todo esse povo que hoje se chama cristão. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te restaure, no nome santo de Jesus. Beijos, bye, fui.